Queridos, vamos dar continuidade ao culto com a mensagem, com o sermão da Palavra de Deus, né? Como vocês sabem, nós temos estudado já desde o começo do ano esse tema, crescimento e discipulado. Então, cada domingo, um texto tem sido lido, tem sido explicado dentro desse contexto, ok? De crescimento espiritual, discipulado. O nosso versículo-chave, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Nessa noite nós vamos estudar um texto que trata do alto custo do discipulado. Como eu já disse em outras oportunidades, ser discípulo de Jesus não é simples, não é fácil. Se alguém vendeu esse peixe para você, vendeu errado. Nós vamos ver na palavra de Deus hoje o porquê disso, ok? Gostaria de convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 8, versos 18 até 22. Mateus 8, dos versos 18 a 22. Tá certo aí, Horácio? Na verdade era 19, né? Mas eu puxei o 18 também. Amém? Amém. Misericórdia. Mateus 8, 18 a 22. Vou fazer a leitura. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar seus próprios mortos. Vamos orar, querido Deus. Mais uma vez eu te peço direção. Eu peço que um milagre seja feito nessa noite, Pai, que é o milagre do convencimento pelo Teu Espírito, Pai, do quebrantamento, da transformação de vida, Pai. Começar pela minha. Cada irmão que se faz presente aqui hoje, nesse salão, nesse prédio, nesse lugar, Deus, possa ser transformado, possa ser impactado pelo Teu grande e profundo amor. Possa ser inclinado, Deus, a viver segundo a sua vontade. Deus, que possamos perceber que ser discípulo de Jesus não é brincadeira, é algo muito sério. Que ser discípulo de Jesus tem um preço muito alto a ser pago, Pai. E que o Senhor impele, Pai querido, eu te peço os nossos corações a viver de tal maneira que agrademos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, contexto histórico aqui, tá? Capítulo 8, Jesus fez muitas curas, né? Um dia muito cheio de trabalho, de libertações, e a multidão não se dispersava, a multidão queria ficar perto de Jesus, né? Versículo 18, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, né? Mesmo já chegando ao fim do dia, o pessoal não queria ir embora, o pessoal queria ficar ali perto de Jesus, talvez desfrutar de algum momento ali de cura, né, ou de libertação. Tinham endemoniados, tinham doentes, ou até mesmo de um ensino saudável, né? Tem um texto paralelo a esse que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Então, estava escurecendo, estava tarde. E Jesus, então, olha, está na hora da gente atravessar o lago.
o mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou de Tiberíades, tem vários nomes ali, né? Jesus sabia, irmãos queridos, né, que durante a travessia ia vir uma tempestade, que ele ia ensinar algumas coisas, algumas lições valiosas para os apóstolos, e essa lição precisava ser ensinada, ele precisava ir, ele não podia se demorar mais. Jesus sabia que do outro lado do lago tinham 2 homens endemoniados que iam se encontrar com Jesus, ou que Jesus ia se encontrar com eles, e que seriam curados pelo poder de Jesus. Então Jesus já estava com a agenda futura já programada, e estava na hora dele partir, né? E aí o versículo 19 diz: então, aproximando-se dele um escriba. Olha, preciso explicar bem o que é isso. Escriba. Os escribas eram também chamados de doutores da lei, ou mestres da lei. Não é? Os escribas eram grandes estudiosos das Escrituras, do Velho Testamento, da lei. Não é? Eles eram professores das Escrituras Sagradas. Esdras era um escriba, está lá em Esdras, capítulo 7, versículo 6, ele era escriba, né? Eles eram responsáveis por copiar a lei de Deus, porque aquele material onde eles copiavam, com o tempo ia se desgastando, então eles faziam outras cópias, e quem fazia cópias eram os escribas, né? Eles eram os copistas oficiais de Israel, não é? Normalmente, escribas eram muito cultos, e cheios de alunos, não é? Como Gamaliel, tinha como aluno Saulo, né? De Tarso, ficava ali aos pés, aprendendo de Gamaliel, não é? E muitos outros. Escribas tinham alunos que ficavam aos seus pés, então eram mestres ocupadíssimos. Muitos deles eram fariseus, né? E faziam parte do Sinédrio, que a gente já leu em Atos, já estudou em Atos sobre isso. Okay? Então estes eram os escribas. Isto é ser um escriba, ok? Então pense bem no contexto aqui, irmãos. Um escriba aproximou-se de Jesus. E ainda o versículo 19, continuação, diz: e disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Uau! Profunda essa frase. Ainda mais vindo de um escriba. Você parou para pensar nisso? Ao chamar Jesus de mestre, o escriba reconheceu em Jesus algo muito especial, porque ele era um mestre. O escriba era um mestre. As pessoas chamavam ele de mestre. Então ele, na posição de mestre, se humilhou e chamou outra pessoa de mestre. Irmãos, lembre-se, Jesus não tinha formação que a gente chama acadêmica. Ele não frequentou as escolas, as escolas de formação de escribas, né? Jesus veio dessa forma. Ele é o próprio Deus, ele é o mestre por natureza. Jesus tinha métodos superiores, e não somente superiores, mas diferentes dos escribas. Olha comigo rapidamente, capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os... Jesus tinha métodos superiores e diferentes dos escribas. Jesus falava com autoridade. Os escribas eram conhecedores da lei, exímios conhecedores, mas eles não tinham autoridade nos ensinos. Por quê? Porque eles não viviam o que eles ensinavam. Uma pessoa que não vive o que ensina não tem autoridade para ensinar aquilo. Nós, como cristãos, não só aqueles que estão aqui
Mas cada um de nós que somos cristãos, precisamos ensinar a palavra de Deus com a autoridade de quem vive a palavra de Deus. Jesus tinha métodos diferentes. Este escriba se dispôs a aprender de Jesus. E isso é maravilhoso, é espantoso, é interessante no texto. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha, não dá para saber se esse escriba falou isso em público, na frente de todo mundo, ou se foi num canto em particular, né? Mas, de qualquer forma, a humildade desse homem de se colocar diante de Jesus foi grande. A gente tem que reconhecer isso, né? Havia humildade, mas apenas humildade não é suficiente para ser um discípulo de Cristo. Presta atenção nessa frase. Apenas humildade não é suficiente para ser um discípulo de Cristo. Ele não calculou, irmãos queridos, o custo real de ser um discípulo de Jesus. E aí então Jesus faz ele pensar sobre isso. Versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, ou seja, suas tocas, onde elas dormem. E as aves do céu, está faltando ali, as aves do céu, faltando do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, presta atenção que Jesus falou. O escriba chamou Jesus de mestre. Jesus chamou a si mesmo de o Filho do Homem. Parou para pensar nisso? A diferença que isso faz? Jesus não é somente um mestre, mas Jesus é o Filho do Homem. Jesus usa essa frase, Filho do Homem, cerca de 80 vezes, apenas nos evangelhos, para se referir a ele. O Filho do Homem. Ok? Jesus era filho do homem em dois sentidos. Primeiro que ele era um ser humano, né? Ele nasceu na barriga de Maria, não teve contato com José, Maria não teve sêmen masculino, mas ele era um ser humano, ok? Mas não é esse o sentido que Jesus fala, né? Jesus era o Filho do Homem lá de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, está marcado aqui, diz assim: eu estava olhando, Daniel na visão dele, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, o Deus Pai, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7 fala de reinos, né? De nações que governariam a terra. No final desse mundo, um reino vai dominar. O reino do Filho do Homem. Ele vai destruir todos os outros reinos, né? E ele vai reinar incólume, único. Não vai dividir o reino dele com ninguém, né? Então, Jesus não é somente um mestre. Jesus falou isso para aquele escriba: olha, mestre não, o Filho do Homem, né? Jesus não foi orgulhoso aqui, mas Jesus falou o seguinte para ele, voltando para Mateus 8, então, versículo 20. As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não me conhece. Eu não sou só um mestre. Para você eu posso ser apenas um mestre, mas eu sou alguém muito maior do que um mestre. Você é um mestre. Você é um escriba. Eu não sou como você. Eu sou o Filho do Homem, né? E ele fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Aí eu parei para perguntar, eu parei para pesquisar uma coisa. Será que Jesus não tinha casa? Tinha casa sim, irmãos. Jesus tinha casa. Olha comigo esses versículos. Só em Mateus aí. 4, versículo 12. 12 e 13. Mateus 4, versículos 12 e 13. Mateus 4, versículos 12 e 13. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista, fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Ele foi morar lá em Cafarnaum. Calma aí, tem mais versículos. Olha comigo, capítulo 9, versículo 10. Ele se mudou. Capítulo 9, versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ele estava na sua casa, em casa. Capítulo 9, versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou. Tem mais, irmãos. Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Capítulo 13, versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para... Jesus tinha casa. Jesus tinha casa. Jesus não era um mendigo. Jesus tinha casa. Só que é o seguinte, o que o texto quer dizer então? Que aí o texto diz, voltando para o capítulo 8, versículo 20, Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Simples. Jesus não seria bem-vindo. Jesus não teria lugar nos corações das pessoas. Jesus não teria lugar na vida das pessoas. Jesus enfrentaria rejeição e oposição aonde quer que ele fosse. Jesus atravessou o lago. Foi para a terra dos Gadarenos. Lá ele expeliu aqueles demônios e os demônios foram para os porcos. Os porcos se precipitaram e caíram, se afogaram no lago. Aí as pessoas da cidade, capítulo 8, versículo 34. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram: sai daqui, vai embora daqui. Lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Não queremos você aqui, Jesus. Não queremos você na nossa terra. Pode ir embora. Jesus não seria bem-vindo. Jesus não teria lugar. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha comigo ainda, capítulo 10, versículos 21 e 22. Jesus se referindo ao que ia acontecer com os discípulos, com seus discípulos. Versículo 21 e 22. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele falou isso para aquele escriba. Olha, as raposas têm, as aves do céu têm, mas o Filho do Homem não é bem-vindo, não é bem recebido. Quer dizer, não vem falar para mim não que você vai me seguir para onde quer que eu vá, porque as coisas não são bem assim. Os discípulos de Jesus não serão bem recebidos, não serão aceitos, se forem realmente discípulos de Jesus, se forem pregar o Evangelho, se for anunciar a verdade de Deus. Ser discípulo de Jesus é bem mais do que seguir um impulso. Jesus, eu vou te seguir. Me deu vontade aqui, eu vou te seguir. Eu vou seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus? Levanta a mão. Opa, eu quero, eu.
seguir a Jesus é bem mais do que ser discípulo de Jesus, é bem mais do que seguir um impulso. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que apenas ouvir sermões da palavra de Deus. É muito mais do que chegar aqui no domingo, sentar e ouvir a palavra de Deus. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que isso. Ser discípulo de Jesus é muito além, vai muito além de aprender teologia com o melhor dos mestres, mesmo com o próprio Senhor Jesus. Aprender teologia de Jesus não significa que você é discípulo de Jesus. Ser discípulo de Cristo é enfrentar a oposição e a rejeição desse mundo. Ser discípulo de Cristo é enfrentar a oposição e rejeição desse mundo. Eu te pergunto, você está pronto para enfrentar a oposição e a rejeição desse mundo? Em nome de Jesus? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Você está disposto a isso? Você está disposto a pagar esse preço? Há uma oportunidade, há um convite. Seja discípulo de Cristo, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus e siga Jesus, mas saiba o preço. Esse é o preço. Não termina aí, né? Então, versículo 20. Antes de falar o versículo 21, queridos, eu preciso dizer que o escriba, descrito aí nessa passagem, ele tinha uma perspectiva de seguir a Jesus muito superficial, muito intelectual. A perspectiva dele de seguir a Jesus é aprender as verdades sobre a palavra de Deus, né? Jesus mostrou a ele que ser discípulo não é apenas ser um estudioso das Escrituras. Não basta conhecer a Bíblia. Não basta nem ensinar a Bíblia. Não é isso que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é alguém que é rejeitado pela sua fé. Pela vida transformada que ele tem por causa da sua fé, né? Você será rejeitado, você será perseguido, os seus amigos não serão mais os mesmos, porque eles não vão querer andar com você se os seus amigos, né, eram incrédulos. Muitos deles não vão querer andar mais com você, porque a sua vida vai ser outra. Você não vai querer mais fumar, não vai querer mais beber, não vai querer ir mais nas baladas, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura vive diferente. E eles não vão querer mais andar com você. Como que vai ser? Eles vão te rejeitar. Como que vai ser? Os seus próprios familiares os rejeitarão. Os incrédulos. Porque você agora é outra pessoa. Você é bitolado em Deus, na palavra de Deus. Você só fica preso no quarto lendo esse livro preto. Eles vão te rejeitar, irmãos. Se você quiser ser um discípulo de Cristo, você será rejeitado. Não há garantias de conforto. Jesus não garante conforto para os seus discípulos. Não nesse mundo. Não há garantias. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não garanto conforto para vocês. Eu não garanto que vai ser fácil. Vai ser duro. É isso que Jesus quis dizer. Discípulo de Cristo precisa renunciar a muitas coisas. Discípulo de Cristo precisa ser ousado para pregar o Evangelho. Ele não pode evitar confrontos com medo de perder amigos. Ele não pode se acovardar. É muito fácil ser discípulo de Cristo assim. Você está mesmo disposto a seguir Jesus? Continuando, versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Irmãos, há muita discussão sobre qual é o significado do que Jesus quis dizer, do que esse homem quis dizer, sepultar meu pai, né? Alguns dizem que o pai dele já estivesse morto. Alguns outros dizem que ele estava para morrer. Então, Senhor, meu pai está morrendo, né? Deixa ele morrer primeiro, vou sepultar, depois eu te sigo. Alguns outros até dizem que, enquanto meu pai viver, eu não posso te seguir, Jesus. Porque é meu pai, eu tenho que cuidar dele, aí depois eu te sigo. Não tem como a gente saber exatamente o que esse homem quis dizer, ok? Mas a resposta de Jesus nos traz um grande ensinamento.
A resposta de Jesus nos mostra o que ele exige de nós como seus discípulos. Jesus replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me. Jesus não falou, não, beleza, então sepulta o seu pai. Jesus não falou assim. Jesus falou, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Também é outra frase que talvez a gente não consiga entender perfeitamente o que Jesus quis dizer com esse deixa aos mortos sepultar outros mortos. Mas o que dá para entender com bastante clareza. Jesus, a frase daquele homem para Jesus é, permite-me ir primeiro. Jesus falou, segue-me primeiro, segue-me. Outros vão sepultar, segue-me. Jesus está falando de prioridade. A prioridade do cristão deve ser seguir a Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente deve rejeitar a nossa família. Né? O Wesley falou aqui sobre família hoje, muito legal, amém, glória a Deus. Né? Jesus às vezes foi taxado de não dar o valor à família, né? Até para alguns crentes por aí hoje. Jesus falou assim para a mãe dele, mulher, que tenho eu contigo? Nossa, Jesus foi tão grosseiro com a mãe dele, né? Mateus 10:37 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é prioridade. Jesus não falou para você odiar sua mãe e seu pai. Jesus falou, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não precisa me seguir. Não é digno de mim. Tem uma prioridade. A prioridade é Jesus. Queridos irmãos, quantas vezes você e eu deixamos de servir a Deus porque temos um almoço em família, porque temos um casamento, uma festa de aniversário, e a gente deixa de servir a Deus. A gente deixa de participar das nossas reuniões, de um projeto da igreja, de qualquer situação. E muitas vezes a gente fala, não, mas eu não posso deixar de comparecer. É família, né? Parente, você sabe, vai dar problema. E a igreja a gente mata. A gente perde. Quantas vezes, queridos irmãos, nós pensamos ou dizemos o seguinte, bom, quando eu terminar os meus estudos, aí eu vou servir a Cristo. Quando eu tiver um trabalho melhor, aí eu vou servir a Cristo. Meu pai precisa de mim, meus filhos precisam de mim, eu não posso servir a Cristo agora. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Segue-me, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Queridos irmãos, ser discípulo de Jesus é trocar prioridades na nossa vida. Este homem, esse segundo homem, ele tinha uma perspectiva de seguir a Jesus muito pequenininha. Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas daqui a pouco eu tenho que resolver umas questões aqui nessa terra. Depois que eu resolver, esta noite te pedirão a tua alma. E aí, como é que vai ser? Né? Jesus mostrou a esse homem que ser discípulo de Cristo exige que Deus seja prioridade na sua vida. Deus é prioridade na sua vida. Quando você faz a sua perspectiva de vida, quando você procura um trabalho, quando você marca alguma coisa para a sua vida, você pensa em Deus primeiro. Quando você começa o dia, você pensa em Deus primeiro. Queridos, se você é um cristão, se você quer ser um discípulo de Cristo, seus planos não são mais prioridade, não devem ser. Os planos de Deus devem ser prioridade na sua vida. Sua profissão e sua família não são mais prioridade. É o que a Bíblia fala. Não sou eu que falo. Sua prioridade é o Senhor Jesus. É lógico, irmãos. Você vai trabalhar, você vai levar o sustento da sua casa, vai alimentar a sua família.
Mas quem ama a família mais do que o Senhor Jesus não é digno dele. Isso vai trazer conflitos. Muitos conflitos. Eu sei disso. Eu tenho enfrentado muitos conflitos com meus familiares. Muitos. Inúmeros. E com certeza alguns de vocês enfrentam. Eu sei disso. O discípulo de Cristo precisará enfrentar mais oposição. Não seja covarde. Seja determinado. Você está mesmo disposto a seguir Jesus? Pronto para trocar as prioridades na sua vida? Porque se você não tiver, olha, a palavra de Deus tem um versículo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você está fazendo uma escolha, né? Pode te custar muito caro. O alto custo do discipulado. Ok? O texto de hoje ensinou isso para nós. Ser discípulo de Jesus é enfrentar a oposição e rejeição do mundo. Ser discípulo de Jesus é trocar as prioridades da nossa vida. Gostaria de convidar o conjunto para vir à frente, para a gente encerrar com a música, que diz: alto preço.